Vamos dar continuidade, benção, nossos estudos sobre o economista do Reino Eterno, parte 12, economista cristão, Ctrl L. Paramos em submete sua vida e seus planos aqui, abençoados. Aqui nós paramos aqui. Submete, mais uma característica do economista do Reino Eterno. Submete sua vida e seus planos ao Criador da natureza. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Criador da natureza. Quem está no controle das pessoas e das circunstâncias? Você reconhece que o Criador da natureza é soberano e está no controle de tudo o que acontece? Outra característica, submete-se à autoridade. Brasília, política, ministro, deputados, senadores, Congresso Nacional, governadores, prefeitos, vereadores. Quando você lê ou ouve essas palavras, o que lhe vem à mente? Compare isso com os seguintes versículos bíblicos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha do Criador. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que o Criador da natureza instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 13, 1 a 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Por causa do Criador da natureza, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 a 14. Você é um cidadão exemplar? Exerce a sua cidadania conscientemente? É obediente às leis? Você paga corretamente seus impostos? Solicita a nota ou cupom fiscal em todas as suas compras, auxiliando para que os outros paguem seus impostos adequadamente? Você compra produtos piratas ou de origem duvidosa só porque são mais baratos? A legislação brasileira é bastante complexa e muitas vezes confusa. Constantemente, vemos notícias de corrupção e de busca de interesses próprios por parte de nossos legisladores e governantes. Mas seria isso motivo para ser insubmisso e desobedecer à palavra do Criador da natureza ou uma oportunidade de fazer a diferença? E quanto às outras autoridades, como pais, professores, chefes no trabalho ou irmão da igreja de Cristo com dons de pastorear e ensinar, cujas suas vidas são irrepreensíveis? Como você tem se portado diante delas? Qual deve ser a atitude do economista do Reino Eterno perante as autoridades? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Obedeçam aos seus irmãos com dons de pastorear e ensinar, e submetam-se à autoridade deles, desde que estejam eles alinhados com a palavra do Criador, grifo meu. Se não for autoritário, se não estiver te manipulando, se não estiver tirando teu dinheiro e nem teu tempo. Se for um homem realmente de Deus que queira te levar a Cristo somente.
Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, assim, não que eles sejam, não podemos deixar eles ser nossos donos. Eles são referências em nossas vidas, assim como Paulo foi, como Cristo também, como são ainda, né? Obedeçam-lhes, caso seja imitadores de Paulo, como foi de Cristo, pois Paulo não fazia discípulos para si ou denominação religiosa. Então, obedecer no sentido assim, se um irmão que tem chamado já está na frente, mais experiente, está liderando um movimento, um projeto social, e se você se dispõe a ajudá-lo, e tem ele como referência, uma pessoa realmente homem de Deus, não é ganancioso, não é amante das riquezas, vive o minimalismo, né, que é a vida simples, com as coisas mais importantes para a vida, sem ostentação de luxo. Então, se esse irmão ele tem esse dom, ele tem algum projeto, ele lidera algum projeto social e a gente vê que ele é um homem de Deus e quiser ajudar ele, vamos ajudar, entendeu? Vamos obedecer os comandos dele, né? Porque ele não está para te manipular, ele está ali só para liderar um projeto, para abençoar vidas, entendeu? Tanto ele quanto você vão abençoar vidas. Então, obedeçam-lhes, pois Paulo não fazia para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13:17. Para sabermos se um irmão que tem os dons de pastorear e ensinar é idôneo e realmente filho do Criador da natureza, devemos sempre analisar sua vida de cristão. Se é imitador de Paulo como este foi de Cristo. E um ponto muito importante é que este irmão não seja cobiçoso de torpe ganância, arrogante e presunçoso, que seja simples e humilde, que seja um líder servidor, assim como foram Paulo e Cristo. Que este irmão, ainda que saiba muito do Evangelho da Graça de Graça, deixe os outros irmãos da congregação falarem, questionarem, perguntarem livremente, ou seja, serem também usados pelo Espírito Santo para dar alguma mensagem a todos. Não peça um centavo para manter nenhum projeto seu pessoal, né? Que ele não peça, esse líder não tem que pedir dinheiro para manter o projeto dele pessoal, como construção de templos ou galpões, manutenção de sua casa, caso a reunião seja lá, missão em outro país, etc. Entendeu? Tem que ser tudo com muita transparência. Tem que ser um homem de Deus mesmo. Tá difícil, amado, mas a gente encontra ainda. De preferência que este irmão mantenha seus projetos evangelísticos com seu próprio trabalho. Ajuda financeira só se for diretamente ao pobre e necessitado, podendo fazer obras sociais em casas de recuperação, idosos, orfanatos, mendigos, etc. Porém, sempre deixando bem claro que a ajuda financeira qualquer deve vir em prioridade na seguinte ordem: a si, para você, a família, sua família, se você for casado, morar com teus pais. Se você for solteiro, mora com teus pais, então a tua família é teus pais. Se você é casado e tem filhos, tua família é você, tua esposa e teus filhos. Então, a ajuda financeira deve seguir essa prioridade aí. A você mesmo, a sua família, ao parente, né? Que é um primo, é um irmão, é aquele que está fora da família, mas que tem sangue, tem ligação por sangue, parentesco. Ao empregado, você deve ajudar seu empregado, caso você tenha. Então, por exemplo, se você está pagando R$1.500 para o seu empregado, e você está ganhando mais, está ganhando bem, então paga um salário melhor para o seu empregado, entendeu? Depois que você já está vivendo bem, a sua família está vivendo bem, seus parentes também estão bem, você pode ajudar o seu empregado. Você pode ajudar um irmão da fé,
ao conhecido próximo, ao conhecido distante, ao desconhecido próximo e ao desconhecido distante. Nessa ordem aí, irmão. Não tem sentido a gente ajudar um desconhecido próximo com um desconhecido distante, né? Se você está passando necessidade, se a tua família está passando necessidade, se teu parente está passando necessidade, e se você está pagando mal teu empregado, e teu irmão também, na fé, está passando necessidade. Entendeu? Por isso que tem que ter essas prioridades. Outra característica. Sempre supre as necessidades da sua família, olha aí. Se alguém não cuida dos seus, aqui é a interpretação de se tratar de seus parentes, empregados, irmãos de fé próximos. E especialmente dos de sua própria família, marido, esposa e filhos, ou se você for solteiro, seus pais. Então, assim, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, ele negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. A família é uma instituição sagrada. Se tivermos famílias sólidas, teremos congregações de reunião da Igreja de Cristo sólidas, sociedade sólida, mundo sólido. Prover as necessidades dos familiares também é buscar o reino do Criador da natureza. É prioridade. Cuide bem de sua família. Não tire dinheiro de sua família, de você, de evangelização, para dar para a instituição religiosa, que vai colocar em templo, que são adoradores de Mamon. Muito cuidado, benção. Tente suprir as necessidades básicas do lar sem depender de ninguém fora da família nuclear, que são marido, esposa e filhos. Não queira ser dependente da ajuda de terceiros pelo resto da sua vida, a não ser que esteja passando por uma necessidade provisória. Provisoriamente, pode até pedir ajuda por força maior, fora do controle próprio, porém sempre querendo não mais depender da ajuda de terceiros, buscando sempre ser independente. Até o próximo vídeo. Benção. Querendo Deus.